Adelmo, quais são os principais pilares, né, da abordagem nutricional para um paciente com refluxo? Professor, excepcional pergunta e obrigado pela oportunidade de colocar exatamente isso. O que acontece? O intestino, ele é diretamente responsável hoje pela imunidade do nosso corpo. E aí, como órgão regulador imunitário, a gente sabe que existem várias doenças pulmonares que são também imunoportunistas. E, então, trazendo esse equilíbrio do intestino, a gente consegue, através do intestino, do eixo intestino-pulmão, que hoje é pouco falado ainda, mas existe um eixo, não só intestino-cérebro, como intestino-pulmão, fazer essa regulação intestinal e trazer gigantes benefícios para o paciente com doenças respiratórias. Há de convir que esse equilíbrio intestinal se deve principalmente pela retirada de alimentos inflamatórios. E aí é o grande impacto para a maioria dos pacientes, porque ele precisa ressignificar comportamento alimentar. Isso na prática quer dizer que ele tem que tirar leite, açúcar, glúten, e a depender do nível de desbiose que ele tenha, que é exatamente aquela bagunça no intestino, a barriga fica inchando, sensação de cheio, empachado, gases, hora tem diarreia, hora está constipado, trazendo esse equilíbrio para o intestino, o paciente consegue também ter uma regulação muito grande da questão respiratória dele. Perfeito, perfeito, perfeito. E E, ó, assim, isso aí tem opa, a ver com, na época do Covid, que a gente começou a passar probiótico para melhorar o Covid? Boa pergunta. Na verdade, doutor Jonas, esse uso do probiótico hoje é muito questionado pelo seguinte: as pessoas estão acostumadas a passar bilhões de cepas de probióticos sem inibir os fatores inflamatórios. Então, o paciente muitas das vezes usa o probiótico e não corrige o problema, porque o problema está em retirar os alimentos inflamatórios, os alimentos pró-inflamatórios que promovem reação intestinal. Com a retirada deles, a colocação do probiótico correto, porque também não é qualquer probiótico, os probióticos têm que ser específicos para cada atuação, você consegue trazer o equilíbrio intestinal e aí, claro, o uso do prebiótico também é ideal, porque existem os probióticos, que são os lactobacilos, e os prebióticos, que são os alimentos dos probióticos, quem traz o equilíbrio adequado. Então, o uso adequado desses dois fatores consegue trazer esse equilíbrio para o intestino. Só uma ressalva que as pessoas acham que um probiótico resolve o problema, e às vezes toma só um, às vezes até bilhões de probióticos em um comprimido só, e acha que vai resolver o problema. E o intestino, professor George, leva às vezes até 2 anos para se recuperar. E é a informação que as pessoas não sabem. Então, um paciente, quando chega para mim no consultório para tratar o intestino, eu já aviso logo de cara: olha só, o tratamento tem no mínimo 2 meses e pode levar até 2 anos. E aí, com o suporte do gastro, que já me traz endoscopia, uma colono, eu consigo, inclusive, evidenciar as lesões que tem, tanto no esôfago, nível de esôfago e estômago, como também de intestino, e consigo associar essa relação do acompanhamento médico com acompanhamento nutricional. perfeito, perfeito, perfeito. Então, a gente vai. Jonas, aquela pergunta básica, mas eu acho que é importante, porque tem muita gente que deve estar entrando agora, tal, não assistiu a live passada que, né, teve aquele probleminha. Jonas, você poderia explicar de forma leiga, assim, para o público, o que é que vem a ser a doença do refluxo gastroesofágico, né? E que de forma. E por qual é a relação com o aparelho respiratório dessa doença, que eu posso até participar dessa resposta aí no final. Perfeito. Então, assim, explicar o básico, o que é doença do refluxo gastroesofágico. Ó, tanto de forma leiga, também para muitos colegas nossos, que tem muito residente, acompanha a gente, estudante de medicina, enfim. O refluxo gastroesofágico, esse é que é o refluxo, que a Delmo diferencia às vezes de regurgitação. Às vezes a paciente come, antes que chegue no estômago, o alimento já volta. Regurgitação, esse é mais benigno, que é comum nos pós-operatórios, né? Mas o refluxo, ele pode ser desde fisiológico, ou seja, ser normal ter até 6 refluxos por dia. A Delmo depois explica sobre a pH-metria e manometria, que é um exame de mapeamento do refluxo. Então, desde fisiológico, mas o que eu percebo de forma assim, da nossa forma que a gente gosta de conversar, né, Jorge, Sim. é que muita gente tem refluxo e com o diagnóstico é de gastrite. Principalmente quando chegam para mim que doutor, tem uma gastrite crônica de 20 anos que é gastrite. Gente, gastrite no Brasil basicamente é H. pylori. Tem tipos e tipos de gastrite, entendeu? Vários tipos, mas as causas aqui, elas são mais, sim, mais evidentes. O que se tem muito, principalmente quando é crônico, George, que a pessoa acha que é gastrite,
refluxo. Aí você vai bem simples. Quais sintomas? Dor no estômago, costuma subir, vai para as costas, arroto fácil, eructação, dispepsia, que é gosto amargo na boca. Então, o refluxo lá embaixo, né? O refluxo mais comum, e ele costuma vir alto. Quando ele vem alto, aí vem os sintomas gástricos de dispepsia, aquele gosto amargo, arrotando fácil, e o que vem com você, que assim, é uma dádiva de quem é pneu, motorrino, que hoje de manhã eu fiz várias endoscopias, chamei até o Dr. Lucas para participar com a gente. E é impressionante, quando você vê um pneu, um colega otorrino pediu endoscopia, pode ver, pode pesquisar que é hernia de hiato, que é refluxo. Porque a gente acaba, né, na pneumo, pegando muito paciente com queixas assim, respiratórias, principalmente tosse e pigarro, procura muito. Eu vim aqui saber, eu tenho uma tosse aí crônica, eu quero saber a causa. Né? Eu já usei bombinha, já usei corticoide, nunca melhora. E aí, quando a gente vai investigar, no mínimo tem um refluxo laringofaríngeo participando do processo. Né? Ou seja, esse refluxo que Jonas falou aí, quando ele chega a nível de vias aéreas superiores, aqui na via esôfago, ele respinga a nível de laringe, né? Ocasionando o que a gente chama de laringite crônica, né? A laringite posterior. E essa laringe, deixa eu pegar esse bonequinho aqui que eu acho bem interessante, né? Porque há uma relação anatômica muito estreita, muito próxima do esôfago para a laringe, né? Então, esse conteúdo ácido que está voltando, como o Jonas falou, ele acaba atingindo essa região posterior da laringe. E isso gera sintomas respiratórios, principalmente o pigarro e a tosse, né? Então, muito paciente que me procura para investigar a tosse acaba com diagnóstico de refluxo, né? E aí, o refluxo, além de causar sintomas respiratórios, também, claro, não, né, é o que a gente chama de sintomas atípicos do refluxo. Ele compromete a via aérea inferior com o passar do tempo, né? Então é muito comum, por exemplo, eu pegar um paciente com asma que eu estou tratando ali e não está conseguindo engrenar o tratamento, quando eu aprofundo a investigação eu vejo que há um refluxo. Então o refluxo é um grande vilão no tratamento das doenças respiratórias. E muitas das vezes, ocultamente, assim, o paciente não tem tantos sintomas típicos. Uma coisa que você falou na live passada, que é o fenômeno, você falou uma dádiva. Esse refluxo, para todos os pneus, pacientes, ele pode vir com endoscopia normal. Às vezes teve uma esofagite não erosiva lá embaixo, mas para pegar um refluxo na fase inicial, pacientes jovens, hernias de hiato pequena, o ideal seria pH-metria e manometria, entendeu? Que é o mapeamento. Seria colocar aquele cateterzinho no nariz e um computadorzinho de bordo, tipo um mapa. Você faz da pressão em casa, você faria do refluxo. Com um fiozinho, vai trabalhar com ele. Dependendo do serviço, incomoda em colocar. Mas, para mim, é um exame subutilizado, George. Acho que o pneu já devia sair pedindo ele aí se a endoscopia for normal. Acho que é autorizado isso, entendeu? O paciente tem sintoma de refluxo, ele está com a tosse, está com a rinite, chegou no seu consultório, você fez a rinolaringoscopia, viu, e justificar, o paciente tem sintomas e não lesionou ainda. Porque a endoscopia, ela pega a ferida, ela pega a lesão, ela pega a consequência do refluxo. Então, na minha cabeça, esperar ferir para tratar um paciente, a gente está sendo tardio, não é isso? A gente tem que tratar pelo sintoma. E uma coisa eu percebi de nós três que juntou bem, a gente valorizar o sintoma do paciente. Está falando aqui de exames, né? Mas quando o colega médico escuta bem o paciente e faz associação sintoma com o que a gente conhece da anatomia e das patologias, aí sim, acho que é uma dádiva. Porque paciente crônico, ele vai procurar uma pessoa e não é comum, Jorge, quando eu pego esse paciente no consultório, ter passado por 2, 3, 4 colegas, ser doença crônica, ser doença arrastada há muito tempo. Realmente o refluxo na fase inicial ele é difícil de descobrir, sim. Esse vídeo que você acabou de assistir é um corte de live que eu faço quinzenalmente aqui no YouTube e lá no Instagram. Não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. E lembrando que eu faço atendimento por teleconsulta, videoconsulta, atendimento online em pneumologia para todas as regiões do país e para fora do país. Vou deixar o contato da secretária aqui embaixo
para maiores informações sobre a videoconsulta. Eu vou deixar aqui um vídeo cujo tema está relacionado ao que eu acabei de falar aqui para vocês, esse vídeo. Vai lá, curte, comente e compartilha.